Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente com a nossa live da quinta-feira. Convido você a nos acompanhar, a participar conosco. Você que queira compartilhar também, ajude a divulgar aí nossas lives aí para que chegue aos quatro cantos da nossa cidade aí, do município de Capitão Leão das Marques. E como de costume, nós estamos aqui hoje com mais um convidado especial. Hoje está conosco aqui o nosso pré-candidato a vice-prefeito, trazendo na veia o grupo PDT, e está junto conosco com o MDB, nosso amigo Trapper. Boa noite, meu amigo, como é que o senhor tá? Boa noite, Tiririca. Tudo bem, graças a Deus. Então, bacana, me sinto honrado de você ter estendido esse convite aí. E aquilo que a gente puder levar ao conhecimento da população, algumas coisas aí, que a gente venha conversar. Bate-papo nosso, Isso, né? isso. É uma questão de que você disse que os quatro cantos do município nos ouçam. E possa escutar nós, né? Claro. Isso é importante, Trap. Então, Trap, assim, a gente sempre traz aqui, a gente convida as pessoas. Nós estamos aí prestes a disputar já aí um pleito eleitoral. E aí os grupos hoje estão se afilipando, como diz o gaúcho, estão se alinhando. E agora, a semana passada aí, o PDT deu nos graduou com a sua presença de ser o nosso vice hoje do grupo do MDB. Hoje, talvez nem toda a população conhece quem é o Trap. Então, assim, a pergunta que eu faço para o senhor hoje é até para o senhor deixar para a população: quem é o Trap? Como o Trap chegou em Capitão? Então, essas conversações que você disse, elas vêm acontecendo há alguns dias e é de praxe que nesse momento, né, os partidos começam a alinhavar e... Fechar os grupos. Exatamente. Mas aquilo que você me perguntou aqui, quem é o Trapo? Na verdade é assim, o pessoal das antigas talvez me conheça um pouco mais. Um pouco melhor. Porque eu cheguei aqui no final de 1984 para funcionário do Banco do Brasil e vim fazer um atendimento num dia aqui em Em Capitão. Capitão. E na época as agências, elas eram ainda que um tanto quanto subordinadas a uma agência maior. Então Exato. aqui pertencia para Cascavel, né? Nós que éramos funcionários lá de Cascavel, às vezes socorria alguma agência. Eu vim aqui justamente para trabalhar só um dia. E tinha uma funcionária aqui de Cascavel que estava prestando serviço aqui e voltou a Cascavel a fazer um encaminhamento de uma aposentadoria, estava se Exato. aposentando, e eu vim para suprir a vaga dela aqui por um dia. Acabamos entrando em conversação com o pessoal da administração e na época existia uma vaga de fiscal do banco, e como eu sempre Já trabalhei nessa área? da carteira agrícola e tal, acabamos se entendendo e a partir do dia seguinte eu vim para cá. E foi no final de 1984. Aí cheguei aqui, trabalhei por vários anos na fiscalização do banco. Então hoje, às vezes quando o pessoal me pergunta, eu digo, olha, eu bato no peito e tenho o maior orgulho de dizer que eu conheço, não digo assim 100%, mas um percentual bastante grande de todas as propriedades do município, o pessoal que é agricultor aqui, que me conhece bem. Inclusive, a gente quando você milita numa empresa, trabalha numa empresa, às vezes você leva o sobrenome daquela Exato. empresa. Então tem algumas pessoas ainda no município que quando me encontram, sou o Trap do Banco do Brasil. Então isso ficou como marca registrada Exato. pelo fato da gente ter ficado, né, tantos anos. Eu trabalhei aqui durante 11 anos no Banco do Brasil. Olha que beleza. Aí depois eu entrei naquele programa de desligamento voluntário que o banco criou, o primeiro PDV. Acabei saindo do banco e entrando na iniciativa privada. Aí trabalhei como corretor de seguro, a primeira corretora de seguro aqui, eu e o meu sócio, o Valdecir, que iniciamos. Aí depois construímos a autoescola. E aí ficamos bastante tempo nessa linha. E na sequência eu encaminhei minha aposentadoria. E como eu sempre tive uma vinculação bastante forte com a questão da agricultura, até pelo fato de eu, no banco, atender esse pessoal Isso. e tal, acabei por seguir essa linha. Hoje eu sou um pequeno produtor rural aí, né? Já estou aposentado e aí tem uma parcela
do meu tempo, né? Bastante Exato. grande aí, de repente, para a gente dar a nossa contribuição para o município, já que também fomos recebidos aqui por capitão, né? Eu tenho mais de 60 anos de idade. E quando eu cheguei aqui, eu tinha 22 anos. Então, Novo. 66% da minha vida estão aqui. Tá em Capitão é Capitão. praticamente uma terra natal minha, né? Pode É, atender, pode ficar à deu, vontade. é um contratempo sim, mas Não, tranquilo. não, tranquilo. Aqui, o bom do ao vivo, assim, Trapa, é por causa Exatamente. disso. Entendeu? Se nós mentir aqui, nós temos ao vivo. É, E se não, nós falar a verdade, também temos ao não vivo. tem como negar que eu tô com o telefone. Mas então, Tiririca, é mais ou menos por aí, né? Essa é a Aham. minha história por aqui, as pessoas me conhecem dessa forma, né? Eu tive também, né? Desde que eu cheguei aqui, eu nunca fui candidato a A nenhum nada? cargo, mas sempre participei, né? Ajudei em algumas coordenações de campanha, sempre estive envolvido, Envolvido na né? política. Exatamente. E eu vejo que nesse momento a gente está de novo envolvido, agora de uma forma, de repente, talvez mais, né? E o que levou o senhor a gostar da política? Na verdade é assim, são as pessoas que convivem com a gente que nos levam, né? Eu sempre Exato. tive um vínculo bastante forte com o Ivar, né? O Uhum. Ivar, a gente tem um vínculo de família e eu sempre acabei ajudando ele. Pegando gosto da política. E aí sempre estivemos aí envolvidos, né? Nesses movimentos e tal. E nunca tivemos nenhuma dificuldade com uma questão de sigla partidária, com essas coisas, nada, né? Mas sempre Sempre tivemos pensando no envolvidos, povo. exatamente, fazer com que a gente consiga construir um projeto pensando no coletivo, né? Que Exatamente. tem um amigo nosso que sempre diz, né? Que se você começar a pensar no individual, aí a coisa não vai, porque sozinho ninguém chega a lugar Ninguém nenhum. chega a lugar nenhum. Exatamente. Então, agora, mais uma vez, nós estamos pensando justamente no coletivo, tentando construir um grupo, né? Um projeto novo. Com um pensamento só. Exatamente, aquelas pessoas, aqueles grupos que têm mais ou menos a mesma linha, estão se afinando, né? Estão se ajustando e o projeto está se desenvolvendo. E nós acreditamos nesse projeto porque nós precisamos devolver, mais uma vez, esperança para esse nosso povo, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma perguntinha bem básica pro senhor, seu Trap. Por exemplo, a eleição passada, o PDT, o grupo PDT, esteve junto com o atual prefeito na disputa do pleito eleitoral lá em 2020. O senhor foi secretário de gabinete do atual prefeito. Quais foram as divergências que o PDT não conseguiu continuar, o senhor mesmo como secretário do prefeito, do atual prefeito hoje? Quais foram as divergências que não deu certo? Na verdade é assim, ó. Quando a gente tem um grupo, né? Como agora também está se construindo de novo, um grupo com mais do que um partido Mais que político, um, exato. então a gente tem que construir um plano de governo, um projeto, né? Junto. E as ideias, né? Que nós levamos, né? Para participar desse plano de governo, né, a gente gostaria que elas fossem aplicadas, né? E lá pelas tantas, né? Com o decorrer do tempo, não só eu, como todos os companheiros, né, Exato. os integrantes do PDT, começaram a sentir que aquelas ideias nossas, não sei por Não que estava cargas sendo d'água, aceita. mas elas não estavam assim acontecendo. Aquilo que a gente tinha como base, né, como fundamento básico, acabava não acontecendo. Então não teve assim nenhuma divergência mais, né, nenhuma Mais grave. bronca, nada disso. Apenas, né, nós tínhamos algumas ideias que a gente gostaria que realmente aqui e achava, e temos certeza que seriam extremamente importantes para o município, mas que não foram perdendo o foco, né? Aquilo que no Tinha nosso, o planejado. que nós tínhamos planejado lá no plano, no programa, acabou não acontecendo, então houve por bem o pessoal se reunir e optar pelo afastamento, Ok. né? Mas não houve nenhuma divergência, alguma assim, mais bruta de forma alguma. Só as ideias que não se Só bateram. as ideias que não deram certo. Então agora a gente acredita que nesse momento, né, algumas coisas que a gente defendia já no programa Lá no passado. agora fazem parte das ideias do MDB, do PT, do União Brasil.
É por aí o caminho. Então, é por isso que nós estamos construindo Estamos no projeto mesmo novo barco. e que acreditamos, né, que dessa vez vai dar certo. Com certeza. Nós temos que pensar sempre, eu sempre falo assim, eu tô chamando o senhor de Trap, né? Claro. Não vou falar o nome inteiro aqui, porque de repente eu posso me enganar, que nem eu fiz É, no convite lá, eu falei Vilmar Trap, e é Valdemar Trap, né? Valdemar Trap. Então, assim, mas isso aí acontece. O Quando negócio de as ao vivo pessoas me conhecem, funciona assim. é por trap É, mesmo, né? então é bom chamar de trap. Então, assim, eu vejo assim, trap, até em todas as pessoas que eu visito, que eu converso, que eu falo de política, eu sempre vejo assim, hoje, nós, os grandes líderes, por exemplo, hoje que buscam o desenvolvimento do município, ele tem que pensar no melhor, não só para o partido, mas pensar para o melhor para a sociedade, para uma população em geral. E eu vejo essa preocupação hoje, até por isso que eu fiz aquela pergunta pro senhor, por que que não deu certo o casamento, como digo assim, porque hoje nós temos que se preocupar com a necessidade da população. Qual é a necessidade para nós criar um plano de governo baseado naquilo que a população precisa? Né? E nós vimos aí muitas coisas que talvez o político, por querer ganhar uma eleição, ele acaba colocando algo num plano de governo sem se basear no orçamento do nosso município, sem base. E aí acontece com o que está acontecendo aí, que muitas coisas que estavam num plano de governo não foi executado. Então, assim, o que que nós precisamos apresentar para a população? Um projeto real, um projeto daquilo que está baseado no orçamento livre do município, para que nós possamos, no final de um mandato, dizer assim, ó, graças a Deus consegui concluir e cumprir com o que eu prometi. Então, assim, essa é a preocupação, não é isso? Claro, e é bem isso. Por isso é que eu digo que esse grupo, essas conversações, nós não iniciamos ontem. A gente vem conversando, né, com o pessoal do MDB, porque o início da conversa foi entre MDB e PDT, há já um tempo atrás, né, daquilo que é possível, daquilo que nós podemos fazer. Exato. Não é só o MDB, o PDT, o PT e o União Brasil. Não é questão partidária, não é um projeto agora apenas só para esses partidos. Não, nós estamos conversando com vários segmentos da sociedade, já fizemos várias reuniões para que esses segmentos, né, indiquem também algumas questões que a ideias, gente inclua no nosso plano de governo, porque esses projetos, né, apenas de gestão, eu acho que eles são muito pequenos, né? Porque nós vamos iniciar de repente um projeto aqui para 15, para 20 anos. E não é numa gestão de 4 anos que ele vai acabar. Então, o que é que nós precisamos? Fazer com que a população e os políticos entendam que as coisas têm que serem seguidas. Nós temos que dar sequência. De repente, um projeto, alguma coisa que está no nosso projeto, para a gente começar a implantar nessa gestão que nós vamos estar aí, ele demora, assim, bastante tempo. Até porque a lei, né, ela tem os trâmites da lei, né? Eu já estou mais veterano, de repente eu não vou ver o final desse projeto, mas o projeto vai acontecer, vai chegar uma hora que ele vai ser concluído. Exato. Né? E esses projetos pequenos, a curto prazo, às vezes eles são complicados. Né? Então esses projetos a longo prazo, projetos fundamentados, esses é o que dão certo e ficam, né? Se registram aqui na nossa história e vão por anos e anos, né? Com certeza. A ideia é justamente essa. Não é só para que nós agora nessa gestão, né, conseguimos usufruir de algumas coisas. O importante é que a população usufrua há muitos e muitos anos pela frente, né? Isso, exatamente. Eu sempre falo uma coisa, porque hoje a população ela deveria ou teria a obrigação até de participar mais da política, até para entender os trâmites da política, quais são os projetos, quais são os meios de você executar um projeto, porque hoje muitas pessoas talvez até criticam o vereador ou o prefeito porque ele não fez, mas existe um trâmite da lei também que impede muitas das vezes talvez por falta de conhecimento de base de governo, de base de lá fora, porque nós temos que ter uma base
Por exemplo, lá no começo da nossa entrevista aqui, eu perguntei pro senhor quem é o Trap. Mas lá em Curitiba, lá em Brasília, as pessoas lá têm que conhecer quem é o Trap. Então, assim, essa vantagem nós temos que ter. Por isso que eu digo assim, o político não é só ele ser conhecido dentro de Capitão. O político ele tem que ser conhecido lá em Cascavel, lá no Sionc, lá no HU, lá na UPCAM, lá em Curitiba, para que ele chegue lá e diga assim, ó, o Tiririca chegou, o Trap chegou, o fulano chegou. Não, pode abrir a porta que eu conheço, eu sei, a gente é nossa. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo que o político ele tem que ter uma base estrutural naquilo que ele quer desenvolver. Porque se eu prometer hoje para a população que eu vou brigar por isso, por aquilo, talvez eu estaria até hipócrita em falar isso. Porque não é fácil você fazer se você simplesmente vai, sei lá, o Tiririca só com as unhas e a testa lá vai fazer o quê? Hoje nós precisamos de parceiros, precisamos de companheiros, não é isso? Certo, tu tem razão. Essa questão que você iniciou a fala aqui, quanto à questão do envolvimento político, extremamente importante isso que você está falando. As pessoas, de uma maneira geral, não acho que um tanto, de repente, por desinteresse, não se aprofundam na questão política, né? E é essencial que conheça. Exatamente, é importante que as pessoas tenham um conhecimento um pouquinho maior da questão política. Porque, quer queiram, os nossos processos administrativos, eles são político-administrativos. Então, nós temos que ter esse envolvimento. E para acontecer isso que você está dizendo, de um cidadão ser reconhecido lá fora, ele tem que se envolver, ele tem que passar por ela, né? Num pleito começar a construir. Num pleito estadual, né? Ouvir as ideias, de repente, de um determinado candidato a deputado, para que as pessoas saibam quem você é, aquilo que você, as ideias que você defende, né? Essa questão do envolvimento político, ela é importantíssima, porque eu vejo assim, hoje, a gente tem visitado algumas pessoas e o pessoal diz assim, mas também o pessoal sempre fala que tem um custo numa campanha política e tal, mas os partidos têm muito dinheiro. E essa é uma ideia errada que as pessoas têm. Esse fundo partidário são recursos mínimos para poder auxiliar numa campanha de um candidato a vereador, algumas coisinhas. São recursos bem pequenos. Até para fazer as propagandas e coisa e tal, né? Exatamente, mas são básicos. Básicos. Exatamente. E às vezes, por falta de entendimento, as pessoas acham que o camarada se envolve na política porque ali ele vai ter uma fatia enorme de um recurso que não vai ser utilizado e depois fica para ele. Não é nada disso, né? E nós temos que realmente envolver pessoas sérias na política, porque aqueles que não são sérios, de repente, vão estar lá. Acabo deixando a brecha para aqueles que não são, né? E se as pessoas que querem o bem de uma determinada população, tem que se envolver. Com certeza. Né? Para fazer a diferença. É por aí. O bom desse bate-papo aí, Trapa, é por causa disso. Você acaba agregando, muitas das vezes, ou adquirindo uma ideia nova, sim, agregando, de repente, uma ideia também para a pessoa do lado oposto, diz assim, não, mas você tem uma ideia boa, eu também tenho. Então vamos juntar as duas ideias boas e vamos colocar em prática. Vamos fazer com que a população seja beneficiada com isso. Exatamente. É o coletivo que tem que ser beneficiado. Coletivo do grupo. Exatamente. É a população de uma forma geral. Eles é que precisam, né? Que tenham bons representantes para que as coisas aconteçam. Porque você não vai entrar num movimento desse pensando no individual. É justamente pensando no grupo. No grupo. Né? Pensando no coletivo. E quem merece e quem precisa de desenvolvimento é o município. Exatamente. Nós estamos aqui, nós queremos que esse município, né, seja grande e nós crescemos junto. Que seja conhecido. Claro, exatamente. Tenha reconhecimento. Muito bem. Pessoal, eu tô aqui, tem pessoas me mandando mensagem aqui, mas eu não posso atender mensagens. Aí depois da live, aí algumas pessoas que fizeram perguntas, se eu não puder responder, o Trap vai entrar também lá e vai conseguir responder. Beleza, minha gente? Então, sim, mas pode mandar pergunta, sem problema nenhum, pode perguntar, só que nós não vamos conseguir, de repente, responder ao vivo. Mas depois nós vamos no particular, e de repente, de cada um aí, nós vamos falar
quais são as nossas ideias. E enquanto isso, eu vou fazer um jabá aqui, Trapper. Claro. Vamos, Isso é extremamente importante. isso. Vamos falar dos nossos parceiros. Até eu quero pedir desculpa para os nossos amigos patrocinadores que quinta passada deu um pane aqui na nossa tela e ela não passou os comerciais aqui, ó. Você pode acompanhar na live aqui que durante a live fica passando o comercial da tua empresa aqui no telão ao fundo. Beleza, minha gente? Mas hoje tá tudo certo, televisão maior, tudo dando certinho hoje. Então aqui tá com nós aí, parceiro nosso, o Grilo Auto Center, é parceiro nosso. Mecânica do Wander também é parceiro nosso. Articap também são nossos parceiros. Água Elevata, inclusive estamos tomando aqui água Elevata, do nosso amigo Wander. Também é nossos parceiros. Salão do Urutu é um parceiro nosso aí que também está nos patrocinando. Quadre Materiais de Construção. Eu não vou falar o telefone aqui, gente, porque você já conhece. Então assim, mas está passando aqui no telão. Serraria do Itacir, ou seja, Esquadrilha do Itacir, lá do Alto Alegre do Iguaçu, também é nosso parceiro. Empreiteira Tiririca também faz parte dessa parceria aqui com nós. Imobiliária Ribeiro também está conosco aqui, sendo parceiro. Santomé Beer e Ferragem, LF Ferragem também são nossos parceiros. E você que queira ser o nosso parceiro da nossa live aqui da quinta-feira, entre em contato com o Tiririca aí que nós vamos aí pegar o seu cartãozinho de visita e nós vamos estar aqui fazendo esse comercial aqui, não para ganhar dinheiro. Nós estamos fazendo um comercial aqui para ser parceiro, para ser companheiro mesmo de bancada, de tudo. Então assim, o bom da coisa é isso. Beleza, minha gente? Tá dado o recado aí. Trapo, mais uma perguntinha eu gostaria de fazer com o senhor. Nós falando de projeto aqui do nosso município, da parceria que o PDT teve com o atual prefeito a vez passada. Vocês sentaram, vocês fizeram um projeto, criaram um projeto. Hoje vocês já têm conversado com os grupos, já tem algumas ideias hoje para criar um plano de governo para que nós possamos deixar para a população aí para avaliar os projetos hoje do grupo? Esse projeto, esse plano de governo, ele já está sendo construído. Nós já estamos aí com alguns segmentos da sociedade que já foram convidados, já iniciaram as conversações. Nós temos amanhã, inclusive, com o pessoal da saúde, a parte da saúde que vai ser incluída no nosso plano de governo, amanhã ela vai ser discutida com profissionais da saúde, com todos os grupos juntos. Sempre tem participado nessa elaboração desse plano os grupos que estão aí, os partidos que estão envolvidos. Exato. E mais os segmentos da sociedade envolvidos diretamente nessa área. Nós temos aí bem preocupados e bastante animados também com a questão do turismo aqui em Capitão. Nós temos aí a grandiosidade de termos 2 usinas hidrelétricas, que o nosso terreno de Capitão margeia vários quilômetros do lago. De lago, e isso aí é uma coisa que hoje o pessoal vem desenvolvendo bem. Nós temos municípios vizinhos aí que elaboraram projetos nesse sentido. Então estão recebendo os frutos com muito que louvor. Plantaram, na verdade, né? Exatamente, o pessoal tem investido. Então, eu acho que é uma forma de nós trazermos grandes investimentos de fora nessa linha. Nós temos também aí um recurso natural, que é o Parque Nacional do Iguaçu. Inclusive, teve um pessoal aí que são da diretoria do parque lá e tal, que estiveram conversando conosco. Tem umas ideias bem bacanas aí, para a gente fazer algum turismo ecológico, alguma coisa nesse sentido. Nessa área. E isso eu vejo que hoje, olhando os outros municípios, porque não é feio você copiar alguma coisa que está dando certo lá. Tem projetos aí fantásticos, o pessoal tem feito uns loteamentos muito lindos na beira dos lagos. E nós temos aí um lago que ficou maravilhoso. Nós temos aí o lago do Salto Caxias e agora esse lago do Baixo Iguaçu, que ficou
próximo aqui, nós temos agora esse acesso pela rodovia duplicada. Então, o Capitão vai ser referência. O que é que nós precisamos? A gente já andou conversando com o pessoal de Itaipu, com algum, né? O Alguns próprio parceiros. pessoal do Ministério do Turismo e tal. O que esse pessoal precisa é projeto. Nós temos que fundamentar projetos, né, com força e apresentar. O recurso sempre vai acabar tendo, de um lado ou de outro. Nós temos aí, né, essa Itaipu, que é uma riqueza bastante grande, e temos que contar com eles para isso. Exatamente. É claro que o município não vai lá e construir um condomínio, mas as pessoas vêm e nós temos que fazer a nossa parte administrativa. Nós temos que ir lá e viabilizar, né? Acesso, essas coisas que o município tem condições de fazer. E é muito simples, mas nós temos que acreditar. Na verdade, eu vejo assim que hoje o município ele tem que abrir uma janela. Abrir uma janela para os grandes investidores, por exemplo, Exatamente. acreditar no município de Capitão. Claro, temos que chamar esse pessoal e mostrar, olha o que nós temos aqui, ó. Nos ajude, vamos fazer parceria, vamos fazer com que isso cresça, desenvolva. Exatamente. Porque é uma corrente. E o senhor falando, Trap, eu vejo hoje, vamos falar aqui até, o município de Boa Vista Aparecida. Sim. Hoje tu pega Boa Vista Aparecida, ela é uma referência não só para nossa região, mas para o mundo. Sim. Pelos grandes investidores ali que construíram suas grandes mansões à beira do alagado, e hoje Boa Vista da Aparecida está tendo esse retorno. Ou seja, alguém tem que abriu essa janela, alguém abriu essa janela, acreditou que ia dar certo esse projeto e deu. Exatamente. Então, assim, como o senhor disse, não é feio copiar. Não, de forma alguma. Nós temos que tirar exemplos que deu certo lá em Boa Vista, pode dar também aqui em Capitão. Justamente. E às vezes o pessoal fala assim, não, mas esse pessoal vem para construir as mansões deles lá. Mas tudo isso gera riqueza para o município. Exatamente. São impostos que o pessoal recolhe, né? O nosso comércio, a nossa prestação de serviço, cada vez mais tem mais gente, tem mais população. É uma corrente. É mais medicamento na farmácia, é mais aluno no colégio, né? É o supermercado que vende mais. E a circulação, né, vai aumentando. Exatamente, é o borracheiro que tem mais serviço e assim vai. Todos os segmentos da sociedade acabam sendo atingidos, né? Por isso, e são melhorados, porque quanto mais gente, né, mais oportunidade as pessoas têm, né? Exatamente, porque na verdade, assim, eu sempre falo isso, seu Trap, que o nosso, hoje o dinheiro, ele circula mais de 10 mãos. Hoje o dinheiro, por exemplo, eu como construtor, hoje na área da construção civil, temos aí vários companheiros, amigos de batalha, até quero mandar um abraço para todos os meus companheiros da construção civil, e nós vimos hoje, por exemplo, quando nós abrir essa janela para os grandes investidores virem construir dentro do nosso município, aí a empreiteira Tiririca vai ter mão de obra, a 10, 12 funcionários que trabalham comigo vai ter o seu dinheiro, vai ter o seu ganho, e aí ele vai gastar onde? Na loja, no mercado, na farmácia. Então esse dinheiro ele vai girar em mais de 10 mãos. Exatamente isso. É aquilo que eu digo. É uma corrente que se transforma, né? Esse gasta aqui, esse ali, esse aqui e tal. E o dinheiro circula. Envolve todo mundo, né? Você está nesse ramo da construção civil, né? Se nós tivermos aqui, né, pessoal com vontade de construir condomínios, vocês vão ser atingidos, como diz, né, diretamente. Diretamente. E aí os segmentos que vocês precisam de comprar, todos, né? Vai abrindo essa janela. Exatamente, todos vão entrando nessa linha. Por isso que nós temos que ter uma visão um pouco maior da coisa. Enxergar aonde é. Sonhar grande. Exatamente. Temos que sonhar grande. E é por aí o caminho. Eu sempre falo isso, Trap, até porque a gente acompanha, por exemplo, eu sou natural aqui de Nova Prata do Iguaçu, e eu vi Nova Prata na época do deserto, né, Matão, que nós chegamos ali, nós nascimos ali, hoje eu tô com 46 anos, então são vários anos andando por volta dessas picadas aí. Então, assim, a gente vê quem conheceu Nova Prata, quem conheceu Boa Vista, que moramos lá também, hoje tu vê essa cidade transformada. Hoje nós vimos essas 80% do interior desses municípios sendo asfaltado, ou tendo calçamento.
Hoje nós temos que criar essas ideias, esses projetos, para nós também trazer essa viabilidade para os nossos daqui, os nossos marquesenses, para que eles possam ter o acesso mais rápido para trazer o seu mantimento, para trazer a sua mercadoria para a cidade. Porque se nós não tiver e não der essa sustentabilidade para nossa gente aqui, daqui um pouco eles vão se desgostar daqui e vão talvez investir lá em Boa Vista, lá em Nova Prata, lá em Realeza e assim por diante? Exatamente. E foi importante você tocar nesse assunto. Quando eu cheguei aqui em Capitão, em 1984, só um lado da avenida aqui é que tinha um pouquinho de calçamento. O restante nem calçamento tinha. E aí também, Capitão foi se desenvolvendo, né? Nós tivemos aqui, na gestão do finado Henrique, quando ele foi o prefeito aqui, o pessoal criou uma comissão de industrialização no município. Nós não tínhamos nenhuma indústria no município. Aí o pessoal andou visitando, viajaram aí por Santa Catarina. O Finado Dalprá era presidente da Camop, o Claudinei dos Anjos era vereador, presidente da Câmara aqui. E o pessoal se deslocou para algumas regiões aí de Santa Catarina, onde já existia uma industrialização mais avançada, para trocar uma ideia com eles, ver o que seria interessante para o município. E foram lá para ver se alguma empresa grande viria se instalar aqui e tal. E eles foram orientados por um cidadão lá de São Francisco do Sul. Ele disse, olha, vocês têm que acreditar em vocês. Vejam alguma forma que a administração pública, que o município consiga, de repente, criar um incentivo, né, numa determinada linha, algum determinado segmento que vocês acham que teriam condições de implantar no município de vocês, e acreditem lá, comecem pequenininho, que a coisa é por aí que funciona. E naquela época, vieram com essas ideias lá os nossos representantes, falaram, olha, vimos lá que eu acho que na linha, no setor moveleiro, nós temos conversamos bastante. Uma linha boa lá. E o município criou essa comissão de industrialização aí e criou um incentivo. Né? Construía um barracão e o cidadão instalava uma empresa, uma determinada quantidade de funcionários, como se fosse tipo um sistema de comodato, né? Isso. Depois ele, de um determinado tempo, né, ele já ficava autossuficiente e ia devolvendo para o município aquilo que ele tinha recebido e tal. E aí começaram a indústria de imóveis, a indústria de estofados Anjos. Né? Começou naquele momento. Tinha um barracão da Copasa ali, que estava desocupado, e o município viabilizou o Claudinei. E mais uma outra indústria de cozinhas, que era do Lauri Loures. Trabalhei nessa indústria. Indústria de imóveis Michael, que era lá, perto do colégio, lá embaixo, onde tinha um barracão da escola lá, que tinha sido desocupado, e ele iniciou lá a indústria. E hoje, elas se transformaram. Hoje nós temos aqui o Grupo Anjos, que é referência não no país, é referência no mundo. No mundo. Nós temos a Index, que é da mesma forma. Começou Todas assim. essas indústrias começaram aqui. Então, que bom que isso aconteceu. E agora, nós não podemos esquecer de continuar crescendo. Esse pessoal não precisa mais do auxílio, né, de ajuda da prefeitura, do município. Eles já estão autossuficientes, como dizer, até mais. Isso. Então, é o momento da gente começar a pensar nos novos. E levantar mais 2, 3, né? Exatamente. E é por aí o caminho. Nós não podemos parar isso. Nós temos que dar sequência nesse segmento, que isso foi referência nossa. Hoje nós somos referência no estado, no país, como polo moveleiro. E começou de que forma? Com o incentivo do município, com aquilo ali, ajudando, e agora está aí, ó. Exatamente. Eu sempre falo isso. Então nós não podemos parar. Exatamente. Eu sempre falo isso. Até muitas pessoas até pensam que eu tô aqui, faço essa live aqui, porque não é de hoje que eu faço as minhas lives. Já venho mais de 3 anos fazendo. Então, assim, mas eu não tô aqui criticando ninguém. Eu tô aqui trazendo uma nova visão de como nós podemos fazer melhor. Por exemplo, quando o senhor falava aí do incentivo ao pequeno empresário, hoje nós temos quantas indústrias, empresas dentro do nosso município, não só na área do moveleiro, mas na área de todas as, por exemplo, da construção civil, nós temos várias empresas dentro do nosso município. E muitas vezes
vem empresas de fora executar serviço dentro do nosso município por falta de sentar e negociar com os nossos daqui, dizer assim, não, vamos negociar com os daqui porque o dinheiro vai ficar aqui. Claro, Aí claro. o povo vem lá de fora, leva o nosso dinheiro embora e nós ficamos aqui arranhando o barranco, como diz o gaúcho, porque não temos a oportunidade de mostrar muitas das vezes o que nós também temos, por exemplo, a habilidade de fazer. Uhum. E aí, o que que falta isso? Falta muitas vezes o município, pensar junto com a Câmara de Vereadores, junto com os grandes empresários também. Não, vamos investir nos nossos. Sim. Porque aí, se o Tiririca pega ali, por exemplo, o condomínio para fazer ali embaixo, vai ter lá 10, 15, 20 funcionários. Daqui a um pouco eu vou ter que pegar mais 20. E esse dinheiro vai circular dentro do nosso município. Claro. Nós temos que fazer com que o nosso dinheiro não saia do município. Que fique aqui. Mas para isso nós precisamos de um pouco de incentivo. E Incentivo. o incentivo tem que vir justamente do poder público. E através de um grupo que Exatamente. pensa igual. Porque o desenvolvimento, ele só acontece quando as pessoas se reúnem em torno de ser, não é uma questão até de ser bairrista, mas nesse momento nós temos que ser municipalista, como diz, né? Temos que pensar nos nossos, no nosso Claro. município. Fazer com que o nosso município tenha condições, né? De oferecer condições melhores para os nossos municípios. Né? Eles merecem isso. E se nós não. É aquilo que o camarada disse lá no passado, falou: invistam nos de vocês. E é de lá que vai sair as grandes empresas. E Exatamente. nós temos aqui exemplos claros disso aqui. Que deu certo. Exatamente. Então, aquilo, eu citei esse polo moveleiro porque foi justamente o nosso pontapé inicial aqui. Mas é lógico que nós temos vários segmentos na sociedade que precisam de um incentivozinho a mais. E está na hora da gente começar a olhar para esse pessoal. Né? Viabilizar alguma condição melhor para que ele se desenvolva e daqui a pouco esse pessoal está dando mais emprego e é assim que a coisa funciona. Nós temos algumas cooperativas aí querendo se desenvolver, né? Tem esse pessoal da cooperativa dos caminhoneiros, eles estão querendo, é uma coisa bem bacana que eles estão fazendo, né? Projeto que precisa de investimento. Claro, o pessoal que é associado ali já tem uma condição diferenciada no custo do óleo diesel. Mas o que eles precisam? De um pouquinho de incentivo do município para que eles também, né, se estruturem, arrumem a base deles. E é por aí, nós temos que olhar para todos os setores da sociedade. Porque eu vejo assim hoje, talvez eu esteja errado. Se eu tiver errado, eu gostaria que até a população, alguém, me critique. Porque eu gosto, eu sempre digo assim, ó, eu quero ser criticado. Porque a crítica, muitas das vezes, ela se torna construtiva para você. Né? Porque você vai ver onde que você está errando. Talvez eu possa aqui falar uma bobagem que não seja o correto, mas eu gostaria que a população, ou que alguém que esteja acompanhando esse científico, você errou lá nisso e nisso, para que nós possamos consertar o erro. Justamente. E eu vejo assim hoje, por exemplo, hoje um incentivo que a prefeitura talvez deu lá atrás, na época da Maico, na época da Anjos, na época da Index, talvez foi um investimento talvez o necessário para que tivesse essa potência hoje. Exatamente, o básico. O básico. Hoje, por exemplo, eu vejo várias empresas aqui tendo talvez até a oportunidade de ganhar um espaço para montar lá a sua empresa Mas daí se você não tiver um incentivo, não adianta você ter o barracão, porque se você tivesse o barracão lá, tendo o barracão lá, e você já tinha lá no teu espaço 2, 3 funcionários, é aquele mesmo volume que vai continuar. Se você não tiver um incentivo para que essa pessoa possa deslanchar de vez e depois trazer talvez esse recurso de volta e entregar para o município, um recurso, eu sempre falo, é um recurso financeiro. Não tô falando aqui de outra coisa, um barracão, uma coisa. Tô falando aqui um recurso financeiro. Vamos sonhar pouco. Por exemplo, hoje uma empresa talvez precisa lá de 50 mil de encosto para que ele possa ter a tua matéria-prima para começar a circular aquele dinheiro. Daqui a um pouco ele vai devolver 50, 60 para a prefeitura daqui 2, 3 anos e ele deu aquele alavanco para começar a sua empresa, começar o seu negócio. E isso vai dar certo. Sim. Veja bem, às vezes essa é uma questão complicada, porque os recursos públicos eles são, né, bem forma de dotação orçamentária, como dizendo, eles têm que ser bem aplicados. É um tanto quanto. Mas temos que sonhar. Mas de qualquer forma, assim, ó. Eu me lembro que na época, o pessoal que estava iniciando, eles precisavam de recursos.
Mas o que que aconteceu? O gestor municipal foi lá e teve uma conversa. Eu digo isso porque eu era funcionário do Banco do Brasil na época. Foi lá conversar com o nosso gerente geral da agência. Diz, escuta, o que é que nós poderíamos ver? Alguma linha de crédito, alguma coisa para nós beneficiar esse nosso povo? Nessa linha de indústria, o que é que nós poderíamos viabilizar aqui? Né? Um recurso a um prazo um pouco mais longo para que o pessoal pegue agora e vá devolvendo aos poucos e Aqui. tal. Então, dessa forma que a questão política tem que acontecer. Né? Não é que você tem que ir lá pegar recurso da E prefeitura e pegar dá. pro cara, mas você Não. tem que arrumar uma forma, viabilizar um jeito, né? De que o pessoal consiga angariar algum recurso, alguma coisa. Que abra uma janela. Exatamente, para que dê o pontapé. É por aí, né? Interessante, é muito É por interessante. aí. Eu sempre vejo assim que nós, eu falo nós porque eu também estou envolvido nesse ramo da política. Então, assim, nós temos que estar preocupados com a nossa sociedade. Nós temos que estar preocupados com a nossa população, até porque eu sempre falo assim, se nós não se preocupar com os nossos, daqui uns dias estamos aí a prestes já a acontecer uma campanha eleitoral. Sabemos que o foco é isso. E aí, se você não deu incentivo pro os teus daqui, aonde você vai pedir voto agora? Vai ser pros teus daqui. Ou você vai pedir voto lá em Realeza ou Boa Vista ou lá em São Paulo? Não, você vai pedir pros daqui. E se você não deu esse amparo, não deu essa sustentabilidade para essa gente nossa daqui, com que moral que você vai falar? Com que moral que você vai chegar lá e dizer assim, poxa, eu tive contigo, aonde? Em que aspecto? Em que área? Em que momento? Sim, sim. Então, assim, esse é o momento de nós refletir tudo e colocar na balança para ver se nós tivemos incentivo, se nós tivemos um apoio, se tivemos uma mão amiga para dizer assim, não, eu tô contigo, vou te ajudar, porque lá atrás você me ajudou. Então, assim, nós temos que ter essa visão de achar um meio de colocar a nossa cidade, o nosso município, se tornar ainda mais conhecido, não só no Brasil, mas também no mundo. Como a Anjos hoje e a Indec são referência, não é isso? Sim. É por isso que, que eu digo que logo quando nós começamos aqui esse bate-papo, a gente falou do porquê dos envolvimentos e tal. É por isso que a gente se envolve. Né? Porque a gente quer um projeto maior, a gente quer que o nosso município se desenvolva, cresça. Né? Então nós temos que deixar de lado, às vezes, algumas vaidades. Né? Claro que para você poder disputar uma eleição, obrigatoriamente, você tem que pertencer a um partido político. Exato. Mas nesse momento, depois que você construiu um arco com vários partidos que pensam mais ou menos, porque igual ninguém pensa, Não, mas que não. pensam mais ou menos da mesma forma e que tem as ideias parecidas para que a coisa siga nessa linha, né? É nesse momento da importância de você ouvir, de você pensar, né? Com o pessoal, todo mundo seguindo nessa linha, para que aconteça o quê? Para que esses grupos se unam, né? Esquecer umas polarizações loucas que às vezes vem acontecendo. Então vamos deixar isso de lado, vamos pensar no maior, esse povo que às vezes ainda tá querendo ter mais esperança, que a gente Exato. consiga devolver isso para eles. E é por isso que a gente acaba se envolvendo. E quer queira ou não, esse momento agora, a gente está conversando aqui, de repente em outra época não falaria, porque as coisas vêm se ajustando. Né? É a tramitação legal que vem acontecendo, são as coligações que vão acabar acontecendo, as convenções começam agora no dia 20, né? E depois dela, porque hoje a gente está falando aqui também como pré-candidato, mas as convenções é que vão oficializar Que vão dizer, realmente né? os candidatos e os pré-candidatos. Nós mesmos do PDT temos a nossa agora no dia 25, aí o MDB e o PT fazem no dia 26, eu não sei ainda que dia vai ser a do União União Brasil. Brasil, mas o pessoal, depois das convenções, aí sim, aí a gente vai oficializar e aí daqui para frente Daí vamos pro abraço. vamos pro abraço, vamos pra luta. É isso aí. Beleza, minha gente? Nosso papo aqui tá ótimo, tá bom. E, e eu vi aqui uma pergunta. Até eu gostaria de perguntar isso aqui. Deixa eu abrir aqui de volta aqui. Porque eu achei interessante essa pergunta aqui. Deixa eu me achar aqui. Tá aqui.
E essa pergunta é pro senhor, seu Trap. Vamos lá, se nós conseguirmos responder. Ela diz assim: hoje, por exemplo, com a parceria que o PDT teve na eleição passada com o grupo do atual prefeito, é, o cara tá perguntando o seguinte: o PDT rachou? Essa é a pergunta dele. No meio, devido a esse acerto com o MDB, como é que tá essa situação do PDT, hoje o grupo PDT, em relação a essa união do MDB, sendo que o ano passado, a eleição passada, ou seja, estava com o PV, que é o atual prefeito hoje, que está no PSD. Houve essa separação, essa desunião entre o grupo ou não? Não, veja bem, nunca você consegue agradar 100%, vamos dizer assim, ou atingir 100% de um determinado objetivo quando envolve essa questão. Veja bem, é claro que o pessoal do PDT, nós temos como nosso líder maior o Ivar. O Ivar. Né? É claro que o pessoal do PDT gostaria, né, que o Ivar fosse o candidato a prefeito. Né? Mas assim, ó, eu quero inclusive deixar aqui registrado também, já que foi feita essa pergunta, Isso. a grandiosidade dos líderes de cada partido. Porque o Ivar foi de uma grandiosidade tão grande, sim, foi uma... Ele, dentro do PDT, 100%, todo mundo querendo que fosse ele. E ele iniciou também esse trabalho, conversando com o Cláudio, conversando com o Valmir, conversando com as pessoas. E o próprio Cláudio disse um dia também, né, e outro grande cidadão, que se houvesse interesse por parte do Ivar, ele abriria a mão e ajudaria e estaria junto. E o Ivar, na contrapartida, diz: não, eu também faço isso, sem problema não. O que nós precisamos nesse momento, é pensar num grupo maior, pensar num objetivo maior. Se eu pensar no individual, eu vou ser candidato e pronto. Mas o que que acontece? A gente, todos vem fazendo isso, vem fazendo um levantamento, alguma sondagem para ver como que está a popularidade de um determinado candidato, outro, né? E assim por diante. E houve por parte do Ivar, né, ele tem uma consciência tranquila, é um cidadão fantástico. Né? Fantástico. Aí ele diz: olha, eu vejo que isso são palavras dele, conversando comigo um dia, eu vejo que nesse momento não é o meu momento. Eu vejo que o momento é mais propício para o outro candidato. Então, como eu não quero as coisas só para mim, eu gostaria que isso fosse construído em conjunto e a gente teria, de repente, uma possibilidade muito maior de chegar lá, de atingir uma vitória. Então, eu abro mão e vou junto pro movimento. Inclusive, Exato. vou me dispor a conversar com outros partidos para ver se a gente consegue fazer com que Grupo esse ainda grupo maior. fique ainda maior. E aí houve também, por parte do PT, né, a grandiosidade do Valmir, falou: olha, palavras dele, eu jamais pensei no individual. Ele sempre diz isso. Né? Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Então Não. nós temos que pensar no coletivo. Eles pensando no coletivo hoje, na última reunião que a gente teve, inclusive ele disse isso. Né? Nós temos, o nosso representante vai ser o Cláudio como pré-candidato a vice e o Trap como o Cláudio como pré-candidato a prefeito e o Trap como como vice. pré-candidato a vice. Né? Dito por ele. Aí o pessoal da União Brasil disse também, né, pelo Helenilton, com as mesmas palavras: olha, nós não temos chapa de candidato a vereador, mas estamos juntos. Abraçado. Estamos aí abraçados. Então, eu vejo que essa separação, esse racha, vamos dizer assim, que o pessoal está perguntando, no Isso. PDT, não, ele não existe. É claro que algumas pessoas, às vezes, Saíram do PDT. às vezes tem uma indisposição, assim, um pouquinho mais com determinada pessoa, outros menos e tal. E isso faz parte da política, é normal isso. Né? Às vezes o cara fala: mas eu não sou muito fã desse cidadão aqui. Tá? Uma outra pessoa acontece isso. Mas é
É a sabe, minoria. é um índice bem pequeno. Bem pequeno. A grande maioria do pessoal aceitou, até porque hoje a gente está pensando que o PDT não pode. O PDT é um grande partido. E ele tem que Sem continuar dúvida. grande. E tem que participar, né? Com o tamanho do PDT, tem que participar, né? Exato. Dessa chapa majoritária. O PDT vai apresentar os 10 candidatos a vereadores. Então tudo isso soma. Né? E as pessoas que estão no partido, que estão no PDT, eles têm os candidatos a vereadores, a grande maioria tem o pessoal, né? Então acaba não dividindo, não. Se tiver alguma pesquisa, alguma coisa, aos poucos a gente também tem conversado com os companheiros mais antigos, que às vezes tem algum sentimento. A Exato. gente tem conversado, mas não aconteceu isso. E não vai acontecer. Eu acho que tá todo mundo junto, com certeza. É porque, na verdade, assim, a pergunta que o cara fez, eu não quis falar aqui o nome da pessoa também, até por. Mas ele quis, se referiu, por exemplo, que o vice do atual prefeito hoje é do PDT e saiu e está hoje no PSB, né? Então, assim, ele quis dizer isso com essa saída, por exemplo, do vice-prefeito, do atual prefeito hoje, que era do PDT, ele saiu. Aí foi a pergunta que talvez eu não formulei bem certo da forma, né? Certo. Se o PDT perdeu muito com a saída, né? Certo. Não, eu entendi a tua pergunta agora. Ela é outro cunho. Mas assim, Tiririca, o atual vice-prefeito, né, foi eleito pelo PDT. Sim, Exatamente. isso é verdade. Ele saiu, né, constituiu um outro partido, mas nós não perdemos nenhum filiado, nenhum do PDT. Então, Ele todo saiu para construir um outro um novo partido. caminho, E a gente tem que ter respeito por todos, com né? certeza. Mas os nossos filiados do PDT, nenhum pediu desfiliação para se filiar no partido que agora está seguindo, né, o atual vice-prefeito. Não, assim, não machucou em absolutamente nada o PDT. O PDT continuou do mesmo jeito. Ele, acho que não concordou com algumas coisas, se afastou, né? Mas ele também teve uma história dentro do PDT. O PDT elegeu ele várias vezes vereador, elegeu ele vice-prefeito. Eu acho que também ele não tem absolutamente nada contra o PDT, mas quis criar um outro caminho. Mas os nossos pedetistas, como diz, né? Continua Ficaram lá. todos estão lá. Os filiados continuam os mesmos. Então, assim, meu amigo, pra você ficar tranquilo, o PDT continua firme, forte e estamos aí na peleia. Bem assim. Trap, o nosso horário tá indo. Eu gostaria de agradecer ao senhor grandemente pelo senhor aceitar nosso convite de estar aqui no nosso podcast. E eu gostaria de, nesse momento, abrir esse espaço para o senhor agradecer também a nossa população, nossos internautas, por nos aturar aqui também nesse momento aqui de 1 hora e esse bate-papo nosso aqui gostoso. Muito bem. Eu quero estender aqui o meu agradecimento e dizer para ti que eu é que me sinto honrado de ter sido convidado por vocês. Tá? E esse pessoal que nos aturou, vamos dizer, até agora aqui, quero fazer um convite, né, para que venham conosco, que se juntem conosco, vamos construir um novo amanhã, juntos. É com vocês que nós vamos conseguir fazer isso. Tá? É com essa população querida e honrada aqui de Capitão, que sempre nos recebeu de braços abertos, e todos os que vêm para cá são sempre bem recebidos, porque esse nosso povo é extremamente hospitaleiro e acolhedor, né? Então eu quero pedir, né, para que essa população venha conosco e dizer assim, ó, que esse momento aqui eu estou surpreso. Eu acho que passou bastante rápido. Tão bacana que foi a conversa Passou que a gente rápido. teve, que passou rápido. População de Capitão, continuem ouvindo aqui o nosso amigo, as lives dele são muito bacanas. Se vocês tiverem a oportunidade de 1 hora participarem aqui, vocês vão ver o quanto é uma coisa, mas olha, bacana mesmo de participar, né? Não tem nenhum tipo de cerimonial, é um negócio espontâneo e isso é que vale. Então, meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. No dia a dia vamos se encontrando e vamos apertando as mãos. Com certeza. Trap, muito obrigado também pela sua presença,
por aceitar o nosso convite. Eu fico honrado e agradecer de ter comigo aqui nesse espaço pessoas que pensam qual é o melhor para a sociedade. Então, assim, é por isso que nós abrimos esse espaço aqui. Não tô aqui fazendo acepção de pessoas, não, gente. Você que queira participar do nosso podcast aqui, entre em contato comigo. Vamos achar um espaço para cada um que possa trazer as suas ideias, possa trazer os seus projetos dentro daquilo que não venha magoar ninguém, que não venha defamar ninguém. O espaço está aqui aberto para toda a população, seja você empresário, seja você eleitor, seja você candidato, pré-candidato, você tem o direito e tem o espaço aberto aqui para você vir conosco aqui participar e entender que nós estamos aqui fazendo uma coisa que nós gostamos de fazer, né? Nós criamos isso lá em 2020, eu comecei com essa live e foi uma coisa que eu gostei de fazer. E a população aceitou, o povo aceitou. Então, assim, só tenho a agradecer a cada um dos participantes que veio. Tenho que agradecer a cada um de vocês que compartilha, que comenta, que manda lá seu like, seu joinha lá. E então, assim, gente, quinta-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um convidado para junto nós trocar uma ideia aqui e falar das coisas que nós precisamos ser falado aqui. Então, beleza, minha gente? Um grande abraço, meu muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Tiagão, que está aqui com nós também, receba o nosso abraço, nosso carinho. E até quinta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente. Um grande abraço.